Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista, e no programa de hoje você conhecerá os resultados da pesquisa da dissertação intitulada A Comunicação Estratégica, Integrada e Multimídia na Saúde Pública Municipal. O seu autor, Thiago Pássaro, jornalista e mestre em comunicação pela USCS, também vai falar sobre o seu livro, Comunicação Combinada, Estratégias Integradas e Multimídia para a Saúde Pública Municipal, publicado em 2020 pela editora Atlas, fruto da sua dissertação de mestrado. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo. Olá, professor Arquimedes. Eu que agradeço o convite, imagina, é um prazer estar aqui com você. Vamos falar sobre a pesquisa, comentar como é que foi realizada, os bastidores dos estudos, para as pessoas terem mais acesso a essa divulgação científica tão importante. Pois aí, a primeira pergunta que não quer calar é: por que esse tema? Como é que você resolveu estudar esse tema de comunicação integrada? Excelente pergunta, né? Todo mundo se questiona, né? Da onde vem essa identificação do autor com a pesquisa que ele está realizando? Eu acho que é muito interessante a gente conhecer esse bastidor. Tudo começou que eu trabalhava na Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, na área de comunicação, especificamente, desenvolvendo reportagens para a TV institucional, para o site, para as redes sociais, gerando conteúdo. E ao ingressar no mestrado, que por sinal é um mestrado profissional, faz todo sentido para quem está no mercado de trabalho, eu identifiquei por meio de conversas com os pares, de colegas de trabalho e também lendo alguns livros, ainda não muito aprofundados sobre o tema, de que havia um problema de comunicação na área da saúde, especificamente na saúde pública. A gente lê aí, então, a gente está falando do Sistema Único de Saúde, o SUS. E aí foi quando eu tive essa ideia, submeti o projeto para fazer parte do mestrado, fui aprovado, e foi quando, então, decidiu se aprofundar-se nesse campo. Então, a minha ligação desse tema vem da minha atuação profissional, já que eu atuava na comunicação da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e identifiquei ali na prática um problema de comunicação que depois eu fui ver na minha pesquisa de que era um problema, inclusive, no campo da academia. E esse tema, de início, já foi esse? Foi até o fim ou foi mudando a pergunta-problema para você acertar o foco durante sua pesquisa? Isso faz parte do processo do ensino mesmo. Eu cheguei com a ideia de estudar comunicação em saúde, mas você mesmo me ensinou de que era muito amplo. A gente estava querendo objetivar algo muito grandioso. Comunicação em saúde, eu poderia falar sobre o Ministério da Saúde, eu poderia falar sobre o governo do Estado, eu poderia falar sobre iniciativas privadas, por que não? Poderia falar sobre ONGs, comunicação popular, enfim. Então, por eu atuar justamente na Secretaria Municipal, fazer parte de um órgão público, a gente decidiu recortar, então, primeiro para o setor público, como eu disse, leia-se SUS, e ainda assim, falar de SUS ainda é muito amplo. Então, foi-se elencado um segundo recorte, que é o nível municipal, que é onde o SUS está mais próximo do nível das pessoas, É onde o SUS ganha vida, é onde as pessoas vão ali nas unidades básicas de saúde serem atendidas, onde elas fazem promoção de saúde para melhor qualidade de vida. Então, foi se afunilando até a gente chegar nesse tema, mas no começo ainda era muito amplo. E como é que você fez para decidir a metodologia para chegar na resposta da tua pergunta-problema? Tudo começou com revisão de literatura. Li muitos artigos, capítulos de livro, e eu identifiquei que haviam muitos trabalhos sobre a comunicação em saúde no nível federal, então as comunicações produzidas pelo Ministério da Saúde, e até campanhas de níveis do Estado, Então, não só de São Paulo, mas de outros estados. E havia uma lacuna aí de pesquisa, então, do nível municipal. Então, se eu quisesse fazer um estudo sobre a comunicação do SUS no nível municipal, só com a literatura eu não teria muitas condições. Teriam poucos estudos para analisar. Seria suficiente para uma revisão de literatura, mas eu queria mais. Eu queria
queria trazer soluções mais concretas para a prática. Então, com a sua orientação, a gente decidiu, então, começar a entrevistar aqueles gestores que estavam ali no dia a dia. A gente aliando, então, a teoria da revisão de literatura com a entrevista dos gestores na prática. E aí a gente decidiu, então, fazer as entrevistas em profundidade, por isso que a pesquisa teve que ser aprovada em comitê de ética, tanto da USCS quanto da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, entrevistando tanto os gestores que estavam atuando na comunicação da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo à época, como também e-gestores, porque a gente observou que havia um rodízio de profissionais à época bastante elevado, então, se a gente selecionasse só aqueles profissionais que estavam ali atuando naquele momento, a gente perderia uma bagagem histórica bastante rica de pessoas que já deixaram a Secretaria da Saúde. E realmente foi muito rico. A gente conseguiu unir essas entrevistas, trazendo esse olhar prático do dia a dia, com o que a revisão de literatura dizia, se estava certo, se estava errado, o que era a melhor prática a ser feita. Então, você teve a sua pergunta-problema, você desenhou uma metodologia, você captou através das diversas entrevistas, chegou à resposta do problema, e aí você tinha um desafio que era transformar isso num produto ou numa intervenção. Exato. Como é que você chegou no produto? Conta como é que é esse produto, que não é o livro impresso em si, mas foi um produto anterior. Como é que você chegou nesse produto e o que é? Exatamente. O título da dissertação, ela traz um spoiler da resposta, né, da pesquisa. E, diferentemente do jornalismo, né, do jornalismo mais de literatura, que a gente às vezes dá uma enrolada até chegar na resposta, na pesquisa acadêmica não é bem assim não, né? A gente já tem que trazer os resultados logo no resumo, por exemplo. E o título da dissertação, ele deixa isso muito claro. A pergunta-problema era como a comunicação em saúde no nível das cidades poderia ser mais efetiva. E aí está no título da dissertação. Uma comunicação multimídia, integrada e estratégica. E quem respondeu isso? A revisão de literatura e os meus entrevistados. Eles disseram de forma consensual de que essa era uma possível estratégia bastante interessante para a gente atingir resultados mais eficazes. Com base nisso, foi decidido então que o produto dessa pesquisa seria um livro, um e-book multimídia, que ele tivesse então unindo todas essas estratégias da comunicação, então uma comunicação integrada, abrangendo marketing, abrangendo publicidade, jornalismo, abrangendo design. Então, a comunicação integrada ela está presente no livro também, porque envolve diversas áreas, e também é um produto multimídia, porque nesse livro, além do texto, obviamente, você tem links para áudios, você tem conteúdos complementares em vídeo, infográficos, mapas. Então, ele é realmente fruto dessa pesquisa, porque os próprios entrevistados e a revisão de literatura disse que, para a comunicação ser mais efetiva, ela precisava ser integrada, multimídia e estratégica. Então, o produto inicial, ele é um e-book multimídia que está disponível de forma gratuita, que futuramente, né, então, um ano depois da conclusão da dissertação, se tornou um livro impresso. E por que um livro impresso? Por que essa preocupação em também tornar um produto papel? Isso é muito importante, né? Imagina, a gente está falando em 2022 E é o mesmo, recentemente, mesmo que a pesquisa tivesse sido realizada há um tempo atrás, 2020, 2019, até 2017, quando eu entrei. Falar de papel impresso, muitas pessoas podem se questionar do motivo, né? Por que a gente fazia um livro impresso? Só que, ao fazer as leituras, ao conversar com esses especialistas, a gente observa, até como princípio do SUS, que o Brasil é um país diverso. E o SUS, ele precisa estar atento a essa diversidade, ter um olhar atento para as pessoas que mais precisam. Então, por mais que a pesquisa tenha sido realizada na capital paulista, ou seja, foi um estudo de caso da cidade de São Paulo, a gente tem que olhar para as outras cidades também. Será que esses resultados que o Thiago identificou na pesquisa na cidade de São Paulo são replicáveis para as outras realidades de outros municípios brasileiros? Quanto à cidade de São Caetano do Sul, segundo uma pesquisa da FGV, é apontada como a cidade mais conectada à internet do país, essa não é a realidade da cidade de Aroeiras, no interior do Piauí, por exemplo, que não é a cidade menos conectada à internet. Então, como que esse livro do Thiago chegaria à Secretaria Municipal da Saúde lá de Aroeiras? Esse e-book multimídia cheio de recursos. Talvez as estratégias de internet para esses cidadãos não sejam tão eficazes, como um carro circulando pelas ruas, a divulgação impressa, o boca a boca, os agentes comunitários de saúde, enfim. Então, por isso que decidiu-se fazer um livro impresso para que esse conhecimento fosse compartilhado com ainda mais pessoas
para além do livro online. Ok, como nem tudo são flores, né? Quais são as dificuldades que você teve na realização da pesquisa, né? Os próprios resultados te surpreenderam de alguma forma? Nossa, total, professor. Primeiro foi definir o tema, né? O tema já estava definido, mas eu digo o recorte da pesquisa. Esse foi uma primeira dificuldade. A gente chega, às vezes, para pesquisar um tema muito empolgado, mas ainda assim, ainda bem que a gente tem os orientadores como você para nos guiar e ajudar a tomar as decisões mais corretas, porque senão a gente quer estudar tudo e estudar tudo, às vezes você não estuda nada, porque você não vai conseguir ter um campo muito bem definido. Depois foi, ao fazer a revisão de literatura, identificar que se eu quisesse responder a minha pergunta de pesquisa só com base na revisão de literatura, não seria tão rica a resposta. Então, teve ali um primeiro empecilho de aí ter que começar a fazer todo um trabalho em parceria com o Comitê de Ética, submissões nas plataformas corretas de pesquisa, tanto federal, por conta do Sistema Nacional, né, que a gente submete, do CEP, né, o Comitê de Ética em Pesquisa, passar por todos esses protocolos, aí se torna um processo mais burocrático, mesmo que a gente tenha que aguardar todas as etapas, mas tudo respeitando os processos para que seja mais transparente possível, seguindo todos os protocolos. E depois, né, depois de realizar todas as entrevistas, ler tantos materiais, como que você condensa tudo num produto, né? Seja tanto o produto acadêmico, a dissertação, como um produto final que é voltado mais para um público geral. Então, acho que foram esses 3 pontos que eu tive mais de dificuldade, e dos resultados realmente me surpreenderam, porque a revisão de literatura apontava para um caminho que, às vezes, os entrevistados faziam o oposto, né? Então, a revisão de literatura falava assim, que no momento de crise, você tinha que seguir passos A, B e C. E, às vezes, o entrevistado falava que já ia direto para o passo C. Não dava tempo de ficar fazendo o A e o B, né? Então, isso foi muito rico, de que a teoria, ela complementava a realidade, e eu não estou dizendo que a realidade ela era melhor que a teoria, ou a teoria era pior que a realidade, enfim. Eu acho que elas se complementam, elas são fundamentais trabalhar em conjunto. Então, isso me surpreendeu nesse sentido. Bom, e de que forma você acha que a tua pesquisa, né, seja no formato da dissertação, alguns artigos que você publicou sobre ela, né, os produtos acadêmicos que você gerou, de que forma eles contribuíram para a sociedade? Aproveitar essa pergunta, professor, até para ressaltar para quem está nos ouvindo, de que é muito importante quando a gente termina uma pesquisa que você acredita que tenha relevância, que você não guarde para você, né? Que ao finalizar a sua pesquisa, você não coloque a sua dissertação, a sua tese, o seu TCC na gaveta e nunca mais você fale sobre isso. Pelo contrário, né? Que você compartilhe cada vez mais os resultados, seja em congresso, seja em outros eventos científicos, como simpósios, seminários, enfim, publicação em revistas, transformar essa pesquisa que você fez em um curso ser aplicável. Quanto mais você falar sobre a sua pesquisa, mais ela vai ter chance de fazer a diferença na vida das pessoas, que é o que a gente tanto objetiva. Então, por isso que eu publiquei em revistas, participei de congressos, publiquei os livros, porque é muito importante a gente compartilhar. E eu acredito que essa pesquisa, ainda que ela seja de mestrado, eu acho que ela tem um potencial muito grande para fazer a diferença no SUS no nível das cidades. A gente fez essa pesquisa com base na realidade da cidade de São Paulo, mas eu até coloco nas considerações finais que ela tem potencial para ser aplicada em outros municípios, inclusive em outros níveis da federação. Não precisa ser só o nível municipal. O nível estadual e o próprio Ministério da Saúde tem grande potencialidade de fazer uso desses resultados, de que ao promover uma comunicação integrada, multimídia e estratégica, a gente vai melhorar a qualidade da comunicação no SUS e, consequentemente, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. Cidadãos mais bem informados tendem a ter mais qualidade de vida, né? Então, por isso que foi desenvolvida, inclusive, uma mandala da comunicação combinada, que é fruto desse produto, né, da dissertação, em que lá tem 12 eixos de comunicação. Como que eu uso essa comunicação integrada? Como que eu uso essa comunicação multimídia? Então, lá você tem eixos de rádio, TV, internet, redes sociais, site, assessoria de imprensa, eventos. Como que eu uso tudo isso para potencializar os resultados? E eu acredito que tem tudo para fazer diferença no SUS, sim. Pois é, só que agora você é um aluno de doutorado, né, em ciências na USP, né? E a sua pesquisa atual, ela conversa de alguma forma com o teu mestrado, os seus produtos? Foi alguma sequência que você deu? Sim, total. Como eu disse, a gente teve que fazer um recorte por conta do nível do mestrado, né? Então a gente focou no nível municipal. Só que eu fiquei também perguntando, e se a gente fizesse uma pesquisa nacional? Claro que não daria para fazer uma pesquisa nacional do mesmo molde que foi feito no mestrado, porque a gente não teria equipe, enfim, apesar de ser 4 anos também, seria um corpus de pesquisa muito grande. Então eu decidi focar em 2 níveis dessa mandala que eu conversei com vocês há pouco, falando então apenas das plataformas online. Então, resumindo,
Resumindo, na minha tese, eu estudo como que o SUS, aí sim, nível nacional, ele está presente digitalmente. Como que o SUS utiliza a comunicação online, o que inclui aí sites, blogs, redes sociais e outros formatos online. Como que o SUS está presente nesses formatos, nesses espaços de interação? Então, eu peguei essa mandala, peguei um pedacinho dela e ampliei para a federação como um todo. Então, por um lado, eu recorto o formato e, por um lado, eu amplio o meu recorte de pesquisa para nível nacional, estudando o Ministério da Saúde, os governos do Estado e as secretarias municipais da saúde das capitais brasileiras. É pouca coisa, né? Você está no segundo ano? Estou indo para o segundo ano. Então tá bom. Nós encerramos aqui o USCS Consciência dessa semana, que teve como convidado o jornalista e mestre em comunicação pela USP, o Tiago Passaro. Ele é autor do livro Comunicação Combinada, Estratégias Integradas e Multimídia para a Saúde Pública Municipal. Para você que quer conhecer, quer saber mais informações sobre a dissertação do Tiago Passaro, pode acessar o site da USCS, que vai encontrar na íntegra, e também um e-book disponíveis para download gratuito. Até a próxima edição. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.